primeiro lugar, eu gostaria de saber, em relação a essa última decisão do Congresso Brasileiro, né, de tentar esvaziar ministérios que têm como foco o meio ambiente e principalmente em relação aos povos indígenas, que é o seu caso, como é que o governo Lula pretende, ou o que o governo Lula já está fazendo para reduzir os danos, vamos colocar assim, dessa reestruturação que foi feita ali pelo Congresso Brasileiro, ministra? Bom, duas últimas semanas bem turbulenta, né, em relação à questão indígena. Tivemos ali a aprovação do requerimento de urgência do PL 490, né, que também continua tramitando no Congresso Nacional. Tivemos aí a turbulenta votação da MP, né, que institui os órgãos de governo, e em todas essas questões estamos nós, né, ali totalmente sendo um dos pontos principais de debate, de discussão por parte do Congresso Nacional. Câmara aprovou, né, ali numa grande maioria a MP, né, com a própria alteração que foi feita por eles mesmos de retirar do Ministério dos Povos Indígenas essa atribuição da etapa da portaria declaratória. Ou seja, né, essa etapa já era do Ministério da Justiça. Né, o rito demarcatório começa na FUNAI, com a publicação do GT, com o estudo de identificação e delimitação, e depois o Ministério da Justiça, né, fazia a portaria declaratória. E a gente tentou trazer essa etapa para o Ministério dos Povos Indígenas. Nada mais do que justo, né, nada mais legítimo do que o Ministério recentemente criado ter essa principal pauta, né, sob a sua responsabilidade. Bom, colocamos isso no texto que foi do Executivo, né, a Câmara e o relator, né, entendeu que seria conflito de interesse, que a gente aqui poderia facilitar, né, mas aqui a gente tem toda essa já estrutura que emite o parecer da portaria declaratória, né? Ainda tentamos ali, junto mesmo com o governo, né, para manter essa atribuição aqui no MPI, mas não fomos bem-sucedidos. Inclusive, né, os ministérios mais afetados fomos nós, MPI, e o Ministério do Meio Ambiente, com a retirada das principais pastas. O governo tentou conversar, assim, com o próprio relator, apresentou uma proposta alternativa, incluindo o Ministério dos Povos Indígenas, né, no processo, mas não foi aceito, e o relator mesmo falou que não teria forças nesse tema, né, para garantir a permanência aqui no Ministério dos Povos Indígenas. Foi uma retirada assim bem difícil, né, para nós, que criou essa expectativa de que aqui a gente pudesse, né, avançar com esses processos, mas com o Flávio Dino como ministro, né, a gente tem também essa segurança de que o Ministério da Justiça vai fazer cumprir, né, todos esses compromissos firmados pelo presidente Lula. E aqui a gente fica com as atribuições, né, de garantir o usufruto exclusivo dos povos indígenas sobre seus territórios, né, de garantir a proteção territorial, de garantir, né, a implementação da PNGAT, da Política Nacional de Gestão Ambiental e Territorial das Terras Indígenas, né, ou seja, fazer a gestão nos territórios, assim como as políticas culturais, as políticas, né, sociais que a gente vem trabalhando aqui em conjunto Ministro, com a FUNAI. bom dia, Leonardo Sakamoto aqui, obrigado por estar com a gente. E aí eu queria tocar exatamente nesse assunto, porque muitas das medidas que são tocadas, que ficaram no MPI, no Ministério dos Povos Indígenas, elas são prejudicadas diretamente pela aprovação do PL 490, né, que é chamado do marco temporal. Porque além da questão do marco temporal, da questão da demarcação de terras, né, tem um pacote de maldades lá dentro daquele PL que diz respeito, inclusive, à possibilidade de flexibilizar esse usufruto único dos indígenas para as terras, poder construir hidrelétricas sem consultar populações indígenas, né? Ampliar para a agricultura, né? Para parceria com a agricultura, com monoculturas. E eu queria saber, da parte da senhora, o que vocês vêm fazendo para que o Senado Federal
para onde o projeto voltou, ele altere aquele projeto ou mesmo ele rejeite este projeto? Quais são as perspectivas disso? Uhum. Então, Sakamoto, o PL 490, ele é realmente muito nocivo, né? Muito danoso aos direitos indígenas. Ele recebeu esse apelido ali no Congresso de PL do marco temporal, mas ele está realmente assim muito além do marco temporal, né? O marco temporal, que está também para ser julgado no Supremo Tribunal Federal amanhã, ele traz apenas um ponto do que é o PL 490, né? Que é demarcar essa temporalidade, que é o 5 de outubro de 88, para reconhecer territórios indígenas, que já é muito grave, né? E que a gente já vinha contestando isso há algum tempo. E o PL 490, além de estabelecer o marco temporal no 5 de outubro de 88, ele ainda abre todos os precedentes aí, né, para acesso a territórios onde há presença de povos isolados, né, o arrendamento, né, a terceirização do uso dos territórios, tirando o usufruto exclusivo, e além de resgatar a PEC 215, que é aquela que passa para o legislativo o poder sobre a demarcação de terras indígenas. Então, é realmente assim, um projeto de lei muito preocupante. E nós estamos, né, já numa articulação com senadores. Ainda na semana passada, conversamos com o senador, né, presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para avaliar, né, com muito cuidado e também fazer uma gerência ali sobre este projeto de lei que agora ganha o número de 2903. Né? Então, quando já aproveitar aqui para dizer para quem está nos assistindo, né, quando escutar a PL 2903, é o mesmo que 490, porque às vezes também as pessoas ainda, né, não conseguem fazer essa diferença e continuam falando 490 e aí não chega até o que realmente ele é agora, né? Então, estamos conversando com senadores, né, aqui enquanto ministério. O movimento indígena também está atento e acompanhando essa tramitação. Inclusive, vai ser possível reverter, ministra, até para a gente não perder tanto tempo, vai ser possível reverter? A senhora acha que vai ser possível? A gente não pode garantir, né? Eu não posso garantir que vai se reverter. Estamos fazendo as articulações possíveis para a gente reverter, né? O que nós estamos também agora aguardando, né, é que possa ser questionado a inconstitucionalidade, uma vez que a Constituição Federal já garante esse usufruto exclusivo dos territórios indígenas, né, ele não pode ser mudado por qualquer um projeto de lei.